Salve, rapaziada! Vamos lá para mais um vídeo aqui do nosso curso de desenvolvimento de jogos. O vídeo vai ser sobre pulo. Então vamos entender como é que a gente vai fazer o nosso personagem pular e quais são as principais etapas para fazer esse tipo de movimento. Vou criar aqui uma pasta nova dentro do primeiro bimestre, a pasta aula 03. Aula 03. E eu vou criar também um novo cenário. Então, File, New Scene. E nesse cenário aqui eu vou montar um cenário bem rápido, com assets bem padrão aqui, só para a gente focar no pulo. Então, cliquei com direito, Create, Sprites, Square. Vou montar aqui o chão. E cliquei com direito, Create, Sprite. Vou montar um círculo para ser o personagem. Vou adicionar, vamos lá, acho que tem outro jeito de a gente adicionar aqui corpo rígido e box collider. Olha só, cliquei aqui, lá no Inspector, adicionar componente, e aí você pode começar a digitar aqui, sei lá, box collider. Pronto, adicionei o box collider. Vou adicionar agora no círculo, Circle Collider 2D. Adicionei. Vou adicionar o Rigid Body 2D. Você começa a digitar, ele te dá a opção, você clica e funciona. Deixa eu apertar o play aqui para ver. Ok, funcionou. Eu vou colocar uma cor aqui nesse personagem e vamos montar o script. Cliquei com direito, Create C# Script. Vou chamar de personagem aula 03. Gente, eu vou abrir aqui o script do aula 2, porque justamente pelo fato que nós aproveitaremos todos os scripts no personagem da aula 13. Então eu vou copiar, tá? Copiei. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esses outros que eu não estou usando. E aqui, ó, aula 03, o nome do arquivo é aula 013, então não é aula 02, vou mudar, tá? E aí a gente vai trabalhar em cima desse script. No personagem falta o que? Adicionar o código do script que vai fazer o pulo. Só apertar o play, deve estar funcionando como outro script, para cima, para baixo, de um lado para o outro. Vamos começar fazendo as modificações desse script, porque nós não teremos mais a direção vertical. A gente vai mudar isso aqui, tá? E o que a gente vai fazer? Vamos apagar tudo? Não. A gente vai mudar o script. Vamos lá. O corpo rígido passa a ter escala de gravidade 1, então ele vai cair. E nós vamos comentar aqui o movimento vertical, porque a gente não vai usar mais. Ctrl S. O que vai acontecer? Voltamos ao inicial, aqui o personagem cai, anda de um lado, anda para o outro. Apertei para cima, não vai funcionar. Para baixo, também não. E a gente vai construir o script do pulo. Vamos lá, trocar aqui de tela. Beleza. Vamos criar aqui um void movimento pulo simples. Abriu, fechou. Pronto. Esse cara aqui, ele vai ser chamado toda vez lá no movimento horizontal, lá no update. Tá? Faz o movimento horizontal e depois ele faz o movimento pulo simples. Bacana, legal. Precisamos de algumas variáveis para poder fazer ele pular. Que variáveis são essas? Eu vou tentar acrescentar essas variáveis no começo do script. Então vamos lá. Primeiro, eu preciso saber se o jogador pressionou o botão de pular. Então eu vou criar uma variável booleana, variáveis booleanas, verdadeiro ou falso. Então apertou botão pular. Essa é a primeira variável, para saber se o botão de pular foi apertado. Foi pressionado aí. Beleza. O que mais que a gente precisa de variável para resolver esse problema? Precisamos de uma variável float.
a velocidade pulo simples. Então, essa variável ela será responsável pela velocidade com a qual será feito o pulo. Vamos inicializar essas variáveis. Lá no nosso update, no start, apertou o botão de pular, começa com falso. Ele não vai começar pulando. Então, apertou o botão pular, igual a falso. E a velocidade do pulo simples, vamos aqui começar com 5. Essa será a velocidade. Inicia a variável com falso, porque ele não começa pulando. E também determina o valor da velocidade do pulo. Então, nosso pulo terá velocidade inicial de 5. Então, ele está parado, apertei o botão de jump, botão de pular, ele vai jogar uma velocidade de 5 em Y no corpo rígido. Legal, montamos aqui o inicial. Vamos aqui para o movimento pulo. Então, lá no update, a gente criou o movimento pulo simples. E a primeira coisa que a gente precisa é descobrir se foi pressionado o botão de pular. Então, a variável apertou o botão de pular vai ser igual ao quê? O input a gente já sabe que cuida das entradas de dados. Então, input, ponto. Não vamos usar mais o getAccess. A gente vai usar o getButtonDown. Então, vai ser input, ponto, getButtonDown. Então, input, ponto, getButtonDown. GetButtonDown é se um botão foi pressionado. Ele foi pressionado. Qual o botão? O botão de jump. Tem uma característica desse botão, esse getButtonDown. Vamos lá, isso aqui acontece, getButtonDown, acontece no frame. Então, se no frame foi pressionado o botão de jump, isso aqui vai virar verdadeiro. No próximo frame, não é mais verdadeiro. Mesmo que eu esteja segurando a tecla de jump no teclado, no próximo frame não será verdadeiro. Eu tenho que soltar a tecla de jump, pressionar de novo. Então, isso aqui é get, eu vou pegar button down, botão abaixado. Né? O momento do down, down é baixar, baixo. Então, era o momento que eu pressiono, isso aqui é verdadeiro. No próximo frame, não é mais. Então, é no frame que eu pressionar o botão de jump, ele vai guardar aqui verdadeiro. Ah, pressionei a letra A. Isso aqui é falso. Ah, pressionei a letra S. Isso aqui é falso. Ah, pressionei a letra D. É falso. Pressionei a letra W. É falso. S. É falso. Quem é o botão de jump padrão da Unity? É o barra de espaço. Você pressionou o espaço, isso aqui vira verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro somente naquele frame que ele detectou o getButtonDown, que foi pressionado. Você apertou o botão, contato lá elétrico do teclado, encostou, fechou o circuito lá, fez o verdadeiro. No próximo frame, não é mais, porque aí não é mais o getButtonDown, é outra coisa, e a gente vai entrar nesses detalhes aí bem mais para frente do nosso curso. Tá? Beleza, pressionei o botão de pular, eu preciso fazer uma condição. Essa condição aqui é if. If é uma condição. Traduzindo if é se. Se apertou o botão, se o valor dessa variável, o valor que está dentro dessa variável, for igual a true, for igual a verdadeiro, ele vai executar esse bloco de código que está aqui dentro. Tá? Somente se for verdadeiro. É verdadeiro, executa esse bloco de código que está aqui dentro. Apertei a letra F. Isso aqui é falso. O que está aqui dentro da variável é falso. Falso é igual a verdadeiro? Não. Vai executar o que está entre as chaves aqui? Não. Só vai executar somente se o valor da variável for verdadeiro. Apertei a barra de espaço, que é o botão de jump. No frame, isso aqui vai ser verdadeiro. Quando for fazer o if, verdadeiro igual a verdadeiro, vai executar o código que está aqui dentro. Fiquei segurando o botão de espaço. No próximo frame, isso aqui já é falso.
ele não vai entrar dentro desse if. Tá? Beleza. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um vetor de movimento que caracteriza um pulo. Tá? Então, vamos lá. Um vetor tem dois componentes, a variável velocidade em x e velocidade em y. Se eu estou pulando, eu não quero mudar a velocidade em x, eu quero mudar a velocidade em y. Então, se eu estou pulando, eu vou pegar a velocidade que o meu corpo rígido do personagem já tem em x. Então, se eu estou pulando, eu não vou mudar a velocidade em x, eu vou mudar a velocidade em y. Então, a velocidade em x, eu vou pegar o corpo rígido do personagem, vou pegar a velocidade e vou pegar a velocidade em x do corpo rígido do personagem e vou guardar aqui. Por que eu não vou mudar essa velocidade? Porque eu quero pular. Não importa a velocidade em x, importa a velocidade em y. A velocidade em y será igual ao quê? Velocidade em y será igual à velocidade do pulo. Velocidade do pulo simples, que nós definimos lá no start como sendo igual a 5. Então, já temos aqui um vetor de velocidade caracterizado. Então, olha só. Preciso agora criar, de fato, um novo vetor. Então, vetor de movimento do personagem, vetor de velocidade do personagem vai ser igual a um novo vetor. E esse vetor tem as componentes velocidade em x e a velocidade em y. Então, eu criei um vetor de movimento com as características de x e y. Bacana. E agora, o que eu vou fazer com esse vetor de movimento? Vetor de velocidade. Vou adicionar esse vetor de velocidade na velocidade do corpo rígido do personagem. Então, corpo rígido do personagem, ponto. Velocity será igual ao quê? Ao vetor de movimento do personagem. Lembrando que é um vetor, então tem as componentes x, tem a componente y, e como é um vetor, ele tem módulo, sentido e direção. Então, ele vai fazer aqui o pulo do personagem. Outro detalhe aqui, eu não sei se eu mudei a escala de gravidade, tem que voltar a ser 1, porque eu vou pular, vou aplicar uma velocidade para cima em y. Né? Lembra que isso aqui é 5, positivo, sempre. Eu não estou alterando isso aqui. Isso aqui é sempre positivo. X não importa, se eu estiver parado, x é 0. Beleza. Só que velocidade em y é igual a quê? A velocidade do pulo simples. Isso aqui é igual a 5. Tá? Então, eu vou aplicar uma velocidade em y. Então, esse vetor tem, no mínimo, aqui uma componente em y. E quando que esse código é executado? Esse código só é executado se apertou o botão, o valor dessa variável aqui, apertou o botão pular, o valor que está dentro da variável for igual a verdadeiro. Lembrando aí, na linguagem C, na linguagem C#, o igual é usado para comparar. Então, estou comparando isso aqui com o valor que está dentro dessa variável. Tá? E o igual simples é usado para atribuir, certo? Então, isso aqui só será verdadeiro, essa condição só será verdadeira, se o valor que está aqui dentro for verdadeiro. O valor que está aqui dentro só é verdadeiro se for apertado o botão de jump. E eu faço esse teste. Se for apertado o botão if, é C. Se apertou o botão, o valor que está dentro dessa variável é igual a verdadeiro, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro, ele entra dentro desse bloco. E esse bloco faz o quê? Aplica um vetor de velocidade no corpo rígido do personagem. E esse vetor de velocidade é caracterizado com uma velocidade em y, que é um pulo. Vou salvar isso aqui e vamos ver o que vai acontecer lá no Unity. Ctrl S, Alt, Tab. Eu já adicionei o script, já está o script aqui. Vou apertar o play. Olha só, gente, apertei para pular, ele pula. Então, aqui, na hora que eu apertei o botão de jump, ele vai entrar no condicional, naquele if. Dá até para ver aqui do lado. Ele vai entrar... vai dar certo ou não vai? Acabou ficando para lá minha bolinha. Vou puxar para cá um pouquinho. Legal, lindo. Então, dá para a gente ver o script aqui junto. Não dá para editar aqui, tá, gente? Para editar tem que ser lá no MongoDevelop. Aqui dá só para a gente observar. Então, olha só. Movimento vertical, movimento pulo simples. Então, na hora que eu apertar o jump aqui, o valor dessa variável, apertou o botão pular,
é verdadeiro. Guardei o verdadeiro ali, vou testar. O valor que está ali dentro do verdadeiro é igual ao verdadeiro? Verdadeiro, os dois são iguais. Ele cria um vetor de movimento e aplica esse vetor de velocidade, na verdade. Aplica esse vetor de velocidade na velocidade do corpo rígido do personagem. Legal, funcionou. Só que, gente, por incrível que pareça, tem um problema nesse código. Qual é o problema desse código? Se eu ficar apertando espaço sem parar, eu vou aplicando velocidades na minha bola. Então, olha só. Ele não vai cair nunca. Né? Dá pra gente modificar aí o código do... Dá pra gente modificar o código do andar e fazer como se fosse um Flappy Birds, né? Foi a mesma ideia aqui. Bom, isso aqui não é o comportamento de pulo que a gente quer. Então, nós precisaremos aí fazer uma modificação nesse script de pulo. Como é que vai funcionar essa modificação? A gente precisa saber se o nosso jogador, nosso player, ele está tocando em alguma coisa. Se ele está tocando no chão, por exemplo, ou se ele tocou numa parede para pegar impulso, ele precisa estar tocando em alguma coisa para que seja efetuado o pulo. Como é que a gente vai fazer isso para detectar se ele está pulando ou se ele está tocando em alguma coisa ou não? Então vamos criar aqui mais uma variável. Faltou comentário aqui, né? Variável que guarda a velocidade de pulo do personagem. E ela foi inicializada lá no start. Lindo. O que a gente precisa fazer agora? Saber se o nosso personagem está tocando em alguma coisa. Se ele está tocando em alguma coisa, ele vai poder pular. Para poder fazer isso, nós vamos utilizar um novo tipo de variável aqui. Um variável do tipo collider 2D. Não é box collider, é collider mesmo. O collider, ele é genérico. O collider, ele pode ser um box collider, ele pode ser um circle collider, ele pode ser... Ele é um collider, tá? Pode ser qualquer tipo de collider. Então, ele é um collider, mais específico aqui, collider 2D. Eu vou chamar de colisor 2D do personagem. Vou colocar o D minúsculo, personagem. Tá? Como é que eu inicializo essa variável? Gente, essa variável aqui, ela inicializa muito parecido com o corpo rígido. Eu vou até inicializar perto para ficar mais fácil de ler o código. Então, o colisor do personagem 2D vai ser igual getComponent. E aqui eu vou colocar collider 2D. Collider 2D. Pronto, vou inicializar aqui. Essa ideia é a mesma ideia do corpo rígido. O script, ele está dentro do personagem. Então, ele vai pegar getComponent, vai pegar um componente do personagem. Então, olha só, gente, a gente inseriu o script dentro do personagem. O personagem, a gente configurou ele com um collider, configurou ele com corpo rígido, a gente configurou e colocamos um script nele. Então, quando a gente faz aqui um getComponent, a gente vai pegar aqui nesse exemplo aqui, ó, getComponent rigidBody 2D. A gente vai pegar justamente o corpo rígido que a gente adicionou no nosso personagem, que está aqui. Quando a gente faz um getCollider, a gente vai pegar o colisor que foi inserido no nosso personagem. Nesse exemplo aqui, ele vai colocar o colisor do Circle Collider dentro dessa variável aqui, colisor. Porque o Circle Collider, ele é genérico, ele vale para qualquer colisor. Então, a gente inicializou aqui a variável colisor do personagem. E aí, a gente vai precisar modificar o pulo simples. O que a gente vai fazer de modificação ali? A gente vai precisar saber... Aliás, eu vou criar um outro aqui, tá? Eu vou criar um outro para manter aqui os scripts para vocês terem. E fácil de alterar, de modificar e de vocês estudarem. Eu vou criar outro, vou criar um void movimento pulo único. Movimento pulo único. Pronto. Esse movimento pulo único, ele vai ser muito parecido com o pulo simples. Eu vou até copiar
que ele tem as mesmas coisas, mais alguma outra coisa. Essa outra coisa é saber se eu estou tocando em alguma coisa. Se o personagem estiver tocando em alguma coisa, eu vou conseguir pular. O personagem não está tocando em nada, eu não vou conseguir pular. Então, eu preciso também de uma nova variável aqui, que é a variável, vou adicionar aqui, ó. Vai ser uma variável booleana, verdadeiro ou falso. E essa variável, ela vai armazenar se ele está tocando algum colisor. Ponto e vírgula. Ao iniciar aqui, lá no start, a gente vai começar isso aqui com falso. Como se ele não estivesse tocando em nada. E aí a gente, eu vou colocar o comentário, inicializa a variável como falso. Porque ele não está tocando em nada. Legal. E como é que a gente descobre se ele está tocando ou não em alguma coisa? Justamente com a variável que lida com as colisões, com a variável colisor 2D do personagem, que a gente inicializou aqui no start. Então com essa variável eu consigo saber se meu personagem está tocando algum outro collider. Então eu vou fazer isso da seguinte maneira. O que está acontecendo aqui? Tem umas chaves a mais aqui. Ó. Deixa eu apagar. Acabou dando um erro ali. Tá. Então aqui, ó, vou pegar a variável está tocando algum colisor e eu vou fazer o seguinte, vai ser igual, vou chamar a variável que cuida dos colisores, então é o colisor personagem, colisor 2D personagem, ponto. E aí tem um método específico. Isso aqui é o isTouching layers. O que isso significa? Se o nosso personagem estiver tocando em alguma coisa configurada como colisor, isso aqui vai ser verdadeiro. Se o meu personagem estiver no ar, pulando, você está pulando, ele está no ar. Se ele estiver no ar, isso aqui é falso, porque ele não está tocando em nada. Isso aqui é falso. E aí o que eu vou fazer? Vamos fazer as condições aqui, ó. Observe as condições. Para eu efetuar o pulo, o jogador tem que pressionar o botão de jump, que é o botão de espaço, e o personagem, na verdade, deve estar tocando em algum colisor. São duas condições. Vou fazer dois condicionais, dois ifs. If está tocando algum colisor igual a true. Então, o que tem que ser true para ele executar esse bloco de código? Duas coisas têm que ser verdadeiras. O apertou o botão de jump tem que ser verdadeiro. Ele vai entrar nesse bloco aqui de dentro. Certo? Estou dentro desse bloco aqui. E para entrar nesse bloco que está aqui dentro ainda, mais adentro, essa condição tem que ser verdadeira. Para essa condição ser verdadeira, estar tocando o valor que está aqui dentro, está tocando algum colisor dentro da variável, tem que ser verdadeiro. Esse verdadeiro executa esse bloco de código. O que esse bloco de código faz? Cria um novo vetor de velocidade com as características do pulo e aplica esse vetor de velocidade na velocidade do corpo rígido do personagem. Ele vai fazer o pulo. E quando que isso aqui é verdadeiro? Isso aqui só é verdadeiro se está tocando algum colisor, receber verdadeiro disso aqui. Isso aqui, isTouching layers, só é verdadeiro quando o personagem está tocando alguma coisa. Vou salvar isso aqui, Ctrl S. Vamos ver o comportamento agora do pulo do nosso personagem. Apertei o play, apertei para pular e não aconteceu foi nada. Adorei. Foi para um lado, foi para o outro e não pulou. Por que será? O que será que aconteceu aqui com o meu script? Eu acho que eu sei. Vou dar um Windows Tab aqui para trocar. E vamos lá, né? Eu acho que era o que eu estava imaginando mesmo. Faltou chamar isso dentro do update, tá? Se eu não fazer a chamada dentro do update, esse bloco aqui nunca é executado.
Então lá no update, uma vez por frame, ele vai chamar esse bloco de código para ser executado. Ctrl S, Windows Tab, voltei para cá, apertei o play, vamos ver o comportamento, pulou. Ó, acho que dá para ouvir o barulhinho do teclado aqui, é que eu estou apertando várias vezes, mas ele só consegue pegar o pulo se ele estiver tocando no chão. E olha só, se eu estiver andando, ele mantém aí o movimento, né, horizontal. Pronto. Posso melhorar esse código ainda? Posso, gente. Isso aqui, né, esse condicional, se eu passei por esse condicional, se isso aqui é verdadeiro, eu executo esse bloco. Esse bloco como um todo. Só que nesse bloco como um todo, esse bloco inteiro que vai aqui da linha 76 a 83, esse bloco como um todo tem outro condicional. Que para executar o bloco que está dentro desse condicional, eu tenho que ter essa condição aqui verdadeira. Posso simplificar esse script. Como? Isso aqui eu vou usar o E lógico. Vou fazer o seguinte para ficar mais simples o código. Poxa, se você gostou até aqui, está funcionando para você, compreendeu, beleza, usa desse jeito. Dá para simplificar. É um negócio um pouquinho mais elaborado na programação. Você vai fazer o seguinte, eu vou remover esse condicionador aqui e eu vou fazer isso num único condicionador, numa única condição. Vou colocar aqui o E lógico. Como é que funciona esse E lógico? Para executar esse bloco, deixa eu colocar aqui para ele ajeitar, ele fazer a indentação para gente, pronto. Como é que funciona esse E lógico? Para ele entrar nesse bloco de código aqui, para ele entrar nesse bloco, essa condição tem que ser verdadeira e essa condição tem que ser verdadeira. Então, as duas condições têm que ser verdadeiras. Se uma for falsa, não entra dentro desse bloco. Então, vamos analisar. O valor que está dentro da variável apertou o botão pular tem que ser verdadeiro. E o valor que está dentro da variável está tocando algum colisor tem que ser verdadeiro também. Os dois sendo verdadeiros, vai entrar dentro desse bloco. E eu vou criar o vetor de velocidade com a característica do pulo e vou acrescentar esse vetor de velocidade à velocidade do corpo rígido do personagem. Salvei. Vou dar um Windows Tab para a gente ver aqui. Apertar o play, ver se está funcionando direitinho. Está funcionando. Gente, outra coisa que a gente pode modificar aqui. Podemos alterar o Gravity Scale. Vou mudar aqui o Gravity Scale para 2. Ctrl S. E voltar para o Unity para a gente ver o que vai acontecer. Observa que ele é puxado para o chão mais rapidamente. Eu dupliquei a gravidade do local, do nosso personagem, né? desse círculo que é o personagem. E aí, gente, talvez fique legal também fazer o seguinte. Eu não dupliquei a gravidade, vamos mexer na velocidade do pulo? Vou colocar 10 para ver como é que fica. Isso aqui, gente, é feeling. Você vai fazer de acordo com o seu cenário, de acordo com o seu personagem, para ver se ficou legal. Não sei se ficou tão legal assim, parece que sim. Acho que tá bacana essa velocidade, essa altura de pulo aqui. Vai depender também aí de como está o seu cenário. Mas, gente, vocês podem mudar. Né? Podem mudar as configurações aí, tanto da velocidade do pulo simples, quanto da escala de gravidade. Você pode mudar. Tá? Se eu colocar aqui uma gravidade de 3 e manter 10, vamos ver o que vai acontecer. Windows Tab, vamos lá, apertei aqui. Eu gostei, ficou legal. Dependendo do personagem que você tiver e o tamanho do seu cenário, vai ficar bacana. Mas isso aqui é você testar. Lembra lá, MDA, mecânica, dinâmica e estética. Lembra disso para montar o seu cenário e ficar bacana o teu jogo. Gente, é isso então, a aula de pulo simples. Espero que vocês tenham gostado aí e até a próxima. Abraço.